O Supremo Tribunal Federal votou no fim de novembro, através da primeira turma, que fazer um aborto em até 3 meses de gestação não é crime. A decisão, feita em um caso específico que revogou a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, abriu um precedente para outros casos. A mulher tem o direito de decidir sobre continuar ou não uma gestação? Afinal, isso é um problema social? O aborto está em discussão. Seja bem-vindo a este Em Discussão, um tema bem polêmico que é a questão do aborto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o advogado Gabriel Cortes, também com a coordenadora do Centro da Mulher 8 de Março, a Irene Marinheiro, e com o teólogo Bruno Pontes. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já coloca a pergunta que eu quero iniciar, não se você é a favor ou contra o aborto, mas eu vou elaborar uma outra pergunta. Qual é o posicionamento de vocês sobre a liberdade da mulher de decidir ou não pela gestação? Eu acho que a liberdade pela gestação é um direito dela. Ela escolher engravidar ou não engravidar é um direito dela. Dela, do companheiro, dos dois, de ambos, ou dela sozinha. Não existe mais essa coisa de... meu pai dizia que ser homem naquela época era preciso que tivesse 15 filhos para poder ser considerado homem. Quer dizer, a mulher ter um filho hoje, ela tem um filho se ela quiser ter o filho, se ela quiser engravidar, porque ela pode, de todas as formas, evitar não ter o filho. Falar em aborto, que é o tema polêmico que nós estamos trazendo, e que é muito polêmico, inclusive. Eu até estava, nesse instante, você falando ali, e eu lembrando de uma coisa. Nós tivemos um ministro da Saúde, no tempo de Fernando Henrique, que ele dizia assim, se o homem engravidasse, o aborto já tinha sido liberado no mundo inteiro. Então, não era só no Brasil, não. Também. Hein? É uma questão de gênero também. É uma questão de gênero também, com certeza. Então, assim, as pessoas fazem uma confusão muito grande quando se fala em aborto e tem uma coisa, e cria uma capa em torno disso, como se defender a descriminalização do aborto fosse agora se ter indiscriminadamente fazer aborto à torta e à direita. Não é essa a questão. A questão não é essa. A questão é que a realidade nua e crua, o aborto existe, ele é feito em olha, são poucas as pessoas, eu acho que apontam nos dedos a pessoa que diz assim, eu nunca ouvi falar de alguém que fez aborto. Porque ou já fez, ou teve alguém na família que fez, ou teve um amigo, uma amiga que teve, seja lá quem for. Mas o aborto existe, é uma realidade nua e crua para as mulheres. Não pensem que o aborto é uma coisa fácil, não. A mulher que se submete a um aborto, ela se submete pelas circunstâncias que obrigam ela a fazer isso. E é um ato altamente doloroso e que marca profundamente a mulher por todos os tempos. Bruno, as religiões, no geral, elas não lidam bem com essa questão do aborto, né? Não. Na verdade, o lidar com essa questão é lidar com algo mais profundo, inclusive, do que opiniões, né? E não somente dogmas. Ele parte do pressuposto da própria humanidade, né? A gente crê, claro, nós como cristãos, acreditamos, acima de tudo, que a vida ela é um dom, né? E aqui não se diz respeito com relação à fé, no que diz o direito da mulher, muito menos do nascituro, né? Que apesar do momento, a Bíblia tem várias passagens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, passando por várias religiões, inclusive, que a partir do momento da gestação, da concepção, já existe a vida, e não somente o direito da mulher dessa gestação, mas também a criança tem esse direito, inclusive no próprio direito, ela também passa a ter também esse direito, independente de qualquer situação ou fase, né, desse nascituro no processo de gestação. A vida, ela acima de tudo, é um direito também inviolável. E a gente acredita e cremos assim, independente se é do grupo católico, protestante, evangélico, espíritas, né? Nisso nós somos em comum acordo, que é a questão da garantia da vida.
E com relação ao direito da mulher, a mulher, claro, ela sempre terá o seu direito, desde que não viole o direito do nascituro e que não entre em choque com a preservação da vida, que é inviolável, né, e que é um preceito do dono de Deus. Mas, no geral, existem religiões que podem permitir esse aborto ou o senhor não tem conhecimento? Nenhuma religião, seja budista, seja de outra denominação? Dependendo de algumas matrizes, e já discutimos em programas anteriores sobre essa questão de intolerância religiosa, sobre credos e pressuposições, algumas matrizes históricas e até nos dias de hoje, principalmente religiões ligadas ao ocultismo, né, e até mesmo a religiões de matrizes orientais, que tentam evocar algumas lembranças antepassadas, alguns sacrifícios são feitos. E esses sacrifícios muitas vezes não estão ligados com essa questão do processo da vida ou até mesmo da divindade, né? Existem grupos que não acreditam na perspectiva da vida como um processo que é contínuo e eterno, mas que é passageiro. Então a vida pode ocorrer e o aborto e a prática do aborto é comum. Inclusive algumas matrizes indígenas, né? É possível também essa concepção até mesmo do bebê já nascido ser colocado à morte, né? Do infanticídio, né? Que é outro processo. É outro processo. Mas dessa leitura que nós fazemos, a maioria das religiões, inclusive ocidentais, elas literalmente participam de uma concepção conhecida como pró-vida, né? Então é difícil hoje encontrar, e até há um choque quando se comenta sobre o aborto, porque ela ultrapassa a esfera da questão religiosa e entra na questão ética. E aí já é um debate do ponto de vista filosófico e que a gente precisa depurar um pouco melhor. Como é que está essa questão da legislação brasileira? A gente teve essa decisão do STF, mas até então existiam casos que era possível fazer o aborto no Brasil. Sim, o que nos trouxe a essa discussão foi justamente o julgamento recente da primeira turma do STF, no habeas corpus 124.306. Mas quando nós tratamos de vida, Rafael, a gente tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade, tanto na parte religiosa como na parte de proteção da mulher. Lógico, o ministro Barroso, ele trouxe em seu voto algo muito interessante sobre a igualdade de gêneros que já foi apontado por você e aqui discorrido por Irene. A mulher tem sim o direito de dispor do seu corpo. Ela tem que ter o controle sobre sua vida. E o amigo Bruno pontuou, desde que não afete a vida do outro. Não é? E o direito traz isso apontando o seguinte: quando é que começa a vida? Quando é que começa a proteção? Não é? O STF ele vai apontar que seria ali, e a doutrina segue essa doutrina dos estudiosos do direito, vão dizer, com a inundação, no momento que o óvulo vai grudar na parede do útero. Contudo, quando começa a vida? A vida começa com a fecundação. Ali já há uma vida. Ali já há o início da geração de um ser humano. Então, quando nós temos que proteger, aí a legislação trouxe e o STF veio ponderar, pontuar em que casos poderia ocorrer o aborto. Nos casos de estupro, nos casos dos fetos anencéfalos, dentre outros. Criminalizando a conduta da mulher, que permite que contra ela pratique aborto fora das situações que vão possibilitar a prática, do médico que pratica sendo autorizado pela gestante fora dos casos e quando pratica também contra a vontade dela. E em outros casos, há vários pontos que a jurisprudência vai dizer, olha, isso pode, isso não pode. O que ocorreu agora, isso vale a pena esclarecer à população que não é uma decisão vinculante, é uma decisão de um órgão fracionário do STF em um habeas corpus de um caso pontual. Então, mas que isso não pode abrir a jurisprudência para outros abre casos? Um precedente para os juízes no Brasil afora aplique esse entendimento. Contudo, não é vinculante, não é assim. Vocês têm que decidir isso, mas nada impede que o plenário, em algum julgado com repercussão geral reconhecida, siga esse caminho. Eu até acredito que seja tendência. Mas nós precisamos enxergar e ter sensibilidade. Porque quando nós tratamos de vida, a gente tem que ter muito cuidado. São vidas. É a vida da mulher, proteção da mulher. Merece proteção plena. Igualdade de gêneros. Se fosse o homem que engravidasse, talvez já fosse permitido e tudo mais. Mas a gente fica aqui navegando no talvez. A gente tem que ter cuidado de que tem um feto que não tem defesa e que não escolheu estar ali. Não escolheu estar ali e é uma vida. Já ocorreu a anulação, já há proteção do bem jurídico. Inclusive, eu acho até uma monstruosidade de que
só haver proteção com alienação. No meu ponto de vista, já teria que haver desde a fecundação. Pois é, mas aí se a gente coloca, se quem quiser discorrer sobre isso, discorra. Se a gente coloca em caso de estupro, pode ter aborto. Ali também não é uma vida? Aquela vida que está se formando não tem direito, porque eu acredito que se você libera para um caso, porque é uma vida, por que no outro caso não? Excelente ponderação, Rafael. Excelente ponderação. O que é que acontece no tocante ao estupro? No tocante ao estupro, acontece uma ponderação de valores. Uma ponderação de valores. Não existe nenhum direito absoluto, nem os fundamentais da Constituição. No momento em que ali, no caso de estupro, e o STF ponderou na decisão, quando ele permitiu isso, é que a lesão causada à própria criança e à mãe era tão grande que naquele momento foi relativizado. Então, teve até um caso que hoje mandaram no grupo do trabalho, lá no Ministério Público, enviaram no grupo do trabalho uma história de um médico que chegou uma mulher para ele a mãe dizendo que, olha, eu engravidei do segundo filho e eu não tenho condições de criar esse segundo filho. Eu preciso abortá-lo. E ela estava com o primeiro filho no colo. Aí o médico disse, eu tenho uma opção para você. Vamos matar o filho que está no colo, porque é mais fácil e já está fora, você não corre um risco de um procedimento cirúrgico, porque sim, todo procedimento cirúrgico, por menor que seja o risco, há risco. Então vamos fazer isso. E ela, no momento se tocou, não, peraí, é um filho igual, que está aqui sendo gerado. E ela, no caso lá prático, de uma didática absurda, ela parou e refletiu. Olha, isso é uma verdadeira apelação. Colocaram isso no meu WhatsApp também. É uma verdadeira apelação, porque uma coisa é totalmente diferente de outra. Você está com um filho no colo, isso é rir da dor, do sofrimento que as mulheres passam para fazer um aborto. Isso é gozar do sofrimento de uma mulher que faz um aborto. Você está com uma criança no colo e está com um mês de gravidez e você querer comparar o assassinato desse menino com um aborto de um langanho que está no organismo. Saiba você, querido, que a Igreja Católica defendeu em Esparta o aborto, sabe por quê? Pela questão populacional, porque estava crescendo tanto e não tinham condições financeiras de manter todo mundo. A igreja defendeu o aborto. A igreja, para você ter ideia de como é que se pensa ao longo dos anos, as coisas vão mudando, a igreja já defendeu, todas as igrejas, e aí não era só a Igreja Católica não, já defendeu que é crime um homem se masturbar, porque quando ele se masturbava, ele estava matando milhares de seres humanos. Possíveis vidas. Mas ela dizia assim, estava matando milhares de seres humanos, porque só o espermatozoide é que era vida. A mulher não, o óvulo da mulher não tinha função nenhuma, ela era apenas um receptáculo, no entendimento deles, era apenas um receptáculo que recebia o esperma do homem para a criança crescer dentro da barriga dele. Gente, olha, eu só queria que as pessoas compreendessem uma coisa. Eu não suporto, é a hipocrisia. É querer negar uma coisa que existe. Nós temos nesse país 2,5 milhões de pessoas, de mulheres que fazem aborto. E o que é bem pior, as que têm dinheiro fazem nas melhores clínicas sem ninguém saber, ou vai para fora do país. Agora, a maioria, 90% dessas mulheres que fazem aborto, elas são obrigadas a fazer o aborto nas piores condições. E nós defendemos fazer o aborto? Nós defendemos aborto? Não, nós não defendemos o aborto. Nós defendemos o direito de que essas mulheres que estão sendo obrigadas por uma razão ou outra a fazer esse aborto, que elas sejam atendidas no Hospital São Vicente de Paula,
Em qualquer hospital, ela tem o direito de ser atendida? A gente vai dar um intervalo, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai dar a vez para o Gabriel e o Bruno falarem sobre tudo que a Irene Marinheiro falou até agora. Fique com a gente, aqui tem discussão.